Encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Amém? Amém. Glória a Deus. A partir do versículo 1 diz: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. No versículo 9 diz: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaríamos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. No versículo 14 diz: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E no versículo 17 ainda diz: Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará ao Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis a encontro, porque o Senhor é convosco. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, aqui traz uma passagem em que o rei Josafá, ele foi ameaçado de guerra por alguns povos que vinham de encontro a ele. Eram 3 povos contra o rei Josafá. Então ali o rei Josafá, ele se assustou. E o que o rei Josafá fez diante do seu problema? Ele foi buscar aquele que é o único que pode nos dar a solução, né? Que é o Senhor Jesus. É o único que pode resolver os nossos problemas. Então a Bíblia aqui nos deixa essa mensagem hoje. E quando estivermos diante do problema, o que é que nós devemos fazer, né, meus irmãos? Devemos buscar, devemos clamar aquele que é o único capaz de resolver os nossos problemas, ao Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Então, meus irmãos, quando aparecer algum problema diante de vós, não vos assusteis, mas buscai ao Senhor, clamai a Ele, façam um jejum. Independente do tempo que você possa, eu não aguento ficar jejum muito tempo, mas tenha um tempinho no seu dia, abra um jejum, fique em consagração ao Senhor, medite na palavra de Deus, escute um louvor, vá ouvir a palavra, a pregação do Senhor Jesus, e diga ao Senhor: Jesus, vou abrir este propósito, de tal hora a tal hora, Senhor Jesus, vou abrir esse jejum com este propósito. Fala a Deus qual é o seu propósito, e você verá a mão de Deus agindo sobre aquele problema, porque Deus, Ele é o único que é capaz de resolver os nossos problemas, meus irmãos. E não se preocupe, meus irmãos, porque se você está orando, clamando ao Senhor, entregando nas mãos dele, não se preocupe, porque Deus vai pelejar. A palavra dele diz que nessa batalha tu não terás que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Não fique preocupado, não pense, porque está demorando, porque Deus, ele tem um tempo certo para tudo. Se você entregou nas mãos de Deus, Deus tem um tempo certo que vai acontecer, meus irmãos. Não desanime porque ainda não viu, porque Deus tem a hora certa. Ele é quem sabe de todas as coisas. Faça a sua parte e tenha certeza que nas mãos de quem você entregou, Ele é fiel para cumprir, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se você colocou nas mãos de Deus, faça que nem o rei Josafá, clame ao Senhor, ore ao Senhor, busque a Ele, faça um jejum, entregue nas mãos de Deus e descanse o seu coração, meus irmãos, porque na hora certa você verá a mão de Deus entrar. Ele deixará os seus inimigos confundidos, porque na Bíblia diz que os inimigos ficaram confundidos. Ele sabe o que aconteceu, meus irmãos? Eles mesmos um mataram ao outro. Não precisou o rei Josafá fazer nada. Nem assim nas nossas vidas, nossos inimigos ficarão confundidos. Quando você clamar ao Senhor, entregar os seus problemas a Ele, descanse nele, que Ele pelejará por você. Seus inimigos ficarão confundidos. Você não vai precisar fazer nada, porque é o Deus que resolve, o nosso Deus poderoso. Ele entra na peleja, Ele faz por nós e Ele nos dá a vitória. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor que eu deixo para
nossas próprias mãos não consegue, mas Deus tinha certeza. Esse tem a certeza que ele consegue. É só confiar que a vitória é garantida, porque a palavra do Senhor diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.